Olá pessoal, boa noite, boa noite. Voltei para ver se eu consigo entrar. Boa noite, para ver se eu consigo entrar com a minha parceira, com a Fabrícia, pelo Espaço Coração de Gaia. Olá Israel, seja bem-vindo. Então eu vou estar aguardando ela aqui. Como eu estava dizendo, eu vou estar aguardando a Fabrícia. Não tô conseguindo contato com ela. Deixa eu ver se eu consigo agora chamar ela aqui, porque nós combinamos que iríamos fazer junto. Vamos lá, chamei. Então, essa ideia surgiu, né, da gente falar do Ho'oponopono, a maternidade e a educação. Essa ideia surgiu porque eu sou mãe, sou mãe de 3 crianças maravilhosas, lindas, cheias de saúde. A Rafaela tem 5, a Laura tá com 3 e eu tenho um bebezinho, né, que ele vai fazer 5 meses já, passa muito rápido. Então, é importante. Deixa eu ver se eu consigo. Se conectando com a maternidade, se conectando com esse campo. E por que é importante? Porque, gente, as crianças são o futuro de amanhã. Olá! Conseguimos! Eu cheguei. Acho que a gente... Ai, amiga. Gente, desculpa você, Cristiano, Liciele. Eu iniciei lá, a Lorena iniciou aqui e a gente se perdeu aí no meio da internet, mas já nos encontramos novamente. Já, então eu já estava dando uma interpretação para ele. Gente, essa é a Fabrícia, se apresenta, maravilhosa, Oi, gente, consteladora, nossa terapeuta. Sim, aqui do Espaço Coração de Gaia também. E essa caneca do Palmeiras, Lorena? Ah, você viu? É verde, né? Sabe que eu gosto muito dessa cor, da espécie Gaia, né, amiga? Então, pode dar sequência aí à sua fala. Então, como eu estava dizendo, nós devemos o porquê olhar, né, para as crianças, olhar para a educação de hoje. Porque é notável que as crianças elas vêm muito mais agitadas por causa dos... Um minutinho só. Deixa eu só arrumar aqui. Aí. Por causa de como é hoje em dia a informação. As crianças é tablet, é celular, é televisão. Então, o que acontece? É um bombardeio de informações na cabeça da criança. Além de escola, amigos. Então, para a criança, ela, vamos colocar, ela digerir isso tudo dentro dela é complicado. Então, hoje nós viemos trazer essa técnica do Ho'oponopono para auxiliar vocês que são pais, vocês que também não são pais, né, a estar olhando para as crianças, porque o mundo precisa olhar para as crianças, né? Certo, hoje em dia já tem muito espaço para as crianças, hoje em dia já tem muitas coisas assim que você vê, locais para as crianças, voltado para as crianças, mas ainda é pouco, em vista de como nós somos cercados por elas, né? Em tudo deveria ter uma adaptação para as crianças e tudo. Então, o que eu quero propor aqui hoje é uma nova educação baseada nos princípios emocionais, né? Nos princípios que nós já estamos trazendo aqui, ensinando para vocês, do dar e do receber. Nós vamos falar sobre as leis sistêmicas, né, Fabrícia, nessa semana na aula do Ho'oponopono. E por que é importante a gente estar ensinando isso para as crianças, né? Antes de eu ser mãe, bem antes, né? Eu sempre quis ser mãe, sempre foi um sonho meu, né? Sempre quis ter muitos filhos, ser mãe. Então, eu li alguma coisa ou outra, mas não era tão assim no assunto. E uma vez eu li um livro do Augusto Cury que chama Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. E eu separei uma parte dele aqui para a gente estar lendo, para vocês estarem entendendo como que isso se encaixa no Ho'oponopono e se encaixa na inteligência emocional das crianças. E aí, diz assim: os filhos não precisam de pais gigantes, mas de seres que falem a sua linguagem, capaz de penetrar-lhes o coração, né?
Nós temos a mania de achar que nós temos que passar para os nossos filhos, bem-vinda Patrícia, entrou, a Vinidiane, e nós temos que passar para nossos filhos a pose de que nós somos perfeitos, nós não erramos, ou seja, nós tentamos omitir dos nossos filhos os nossos defeitos, as nossas histórias, as nossas trajetórias, as nossas lutas, porque nós não quer, né? Isso é um inconsciente coletivo. As crianças não têm que saber disso. Gente, são seus filhos. Eles precisam Existem saber formas disso. de falar, né? Sim, Existem formas infinitas. de falar, Né? Eu falo que infinitas formas de passar informação. O importante é que eles não fiquem na ilusão de que somos os super-heróis, né? Porque não somos, estamos cheios de falhas. Então, se eles crescem com essa ideia de que o mundo é perfeito, 100% perfeito, fica um pouco complicado um pouco lá na frente, né? Essa questão. Mas... vou baixar, Vini. Tá pedindo... Obrigada, Diane. Obrigada, Diane. Pode continuar, então, Fabrícia. Então, segunda-feira nós vamos falar vamos iniciar as leis sistêmicas que regem os relacionamentos humanos. Vamos falar sobre as ordens do amor, né, do Bert Hellinger, nas constelações, para que a gente possa entender mais ou menos como que funciona essa dinâmica. E essa dinâmica, ela também funciona com as crianças. As crianças, elas absorvem bastante, né, também do que está ali no inconsciente, né, da família. Então, muitas vezes existe uma lei do pertencimento que ela não admite nenhum tipo de exclusão de nenhum membro, independente de qual seja a conduta dele, e que muitas vezes as crianças que têm algum transtorno, elas estão ligadas a essas pessoas excluídas. Então, a importância de se olhar para as crianças, não com um olhar de, essa criança rebelde, terrível. Não, olha a história por trás dessa família, não é mesmo? Não podemos julgar simplesmente olhando e sem perceber o mais profundo que isso traz. Então, também é importante olhar para a alma das crianças, né, Lorena? Já leu? Sim, é um título de um livro maravilhoso. E por falar em livros, vamos voltar aqui só para eu concluir. Então, os bons pais é aqueles que oferecem para o filho eles mesmos. Tipo, eu me ofereço para o meu filho tudo o que eu sou. Os bons pais contam para os seus filhos as suas frustrações, contam as suas decepções da vida, porque diante disso a criança entende, você está mostrando para o seu filho que aquele arquétipo de pais super-heróis, que tanto a mídia e tanto o inconsciente coletivo fala que pais são heróis, gente, isso precisa acabar, porque esse misticismo, vamos colocar assim, de que pais são heróis, geram uma série de problemas. Porque as crianças, elas crescem, então, já esperando isso dos pais, né? Essa super-heroísmo. E muitas vezes, nós como mães, nós como pais, não suprimos, porque nós não somos isso, né? Nós somos um ser humano cheio de defeito. Então, é importante que você interaja o máximo com o seu filho. Deixa eu colocar aqui na parte do livro que eu vou ler para vocês, que ele fala exatamente sobre isso. Né, sobre esse bons pais que se dão, né, se dão de presente para os filhos. Deixa eu puxar aqui. E é importante ter esse olhar, porque as crianças, assim, a reflexão que me trouxe hoje aqui também para esse assunto, enquanto a Lorena procura e a parte que ela precisa verificar, a gente falou de criança interior, não falamos? De domingo passado. Feridas, dos traumas da infância. Então, que tipo de criança você está criando, né, para o mundo? Que tipo, é uma criança feliz? É uma criança que não é vista, que é ferida, que é abandonada? Então, a importância, né, de estar olhando com essa atenção para as crianças e ensinando elas
já, né, com o Ho'oponopono, daquela forma lúdica, como a gente já explicou, de uma forma mais leve, para que eles também possam já ir se trabalhando e saber a importância do autoconhecimento desde a infância, porque às vezes a gente fica perdendo muito tempo, né, e descobre que o essencial que é invisível aos olhos está dentro da gente. Poxa vida, e a né? gente fica procurando fora e não vai achar nunca, não é em nenhum Nunca. tempo, não é numa pessoa, de tudo que procuramos está sempre dentro da gente. Existe uma história que eu não me recordo exatamente como ela é, mas é que é mais ou menos assim, cara, a pessoa que criou o ser humano, ela é tão, no caso, a criação, né? Vou esconder o ouro da pessoa num lugar que ela nunca vai procurar, dentro dela mesma. A história do Muito, Buda de ouro que a gente já muito cantou. bom. Então, se as crianças souberem disso, mais cedo elas vão galgar patamares que a gente demora muito tempo para alcançar, não é mesmo? Sim, com certeza. E pegando o gancho que você falou de criança interior, gente, eu estava pensando nisso esses dias. Você só é capaz de interagir com o seu filho, seja ele adolescente ou seja ele criança, se você estiver interior curada, se você olhar para a sua criança interior. Porque veja bem, não é o adulto que se interage ali com a criança, não é você adulto. É a sua criança interior que vai brincar, que vai interagir, que vai fazer com que o seu filho entre na sua áurea de imaginação. E aí que você joga os gatilhos da educação, da inteligência emocional para a criança. Né? No momento ali da brincadeira, no momento da que você está ensinando. Se tiver com a sua você criança não consegue brincar machucada, não, se você tiver criança, com não vai. Não vai, a sua criança tem... criança interior, principalmente para quem convive com criança, gente, é essencial. Porque eles necessitam disso, né? Muitas vezes a gente está tão cansado, né? Eu falo porque isso acontece aqui em casa. E a gente está tão cansado, simplesmente joga o tablet, joga o celular na... Mas não é isso que eles querem a interação, a brincadeira, eles preferem o tablet, porque o papai e a mamãe estão indisponíveis para me dar atenção agora, entende? Né? Não, é legal ter o momento do tablet, porque é legal, conforme o mundo avança, as crianças estarem realmente por dentro. Então, todo mundo fala, as crianças de hoje em dia já nascem sabendo mexer no celular. Gente, as crianças de hoje em dia foram preparadas para essa época. Então, elas nascem mesmo sem contar a influência. Então, o doar a sua criança para o seu filho, né? Aquele momento de brincadeira. E na hora de dar a bronca, né? Que eu coloco assim, que dar a bronca, que é simplesmente para você ensinar. E aí é nesse momento que você vai usar o seu papel de adulto. Mas na maior parte do tempo que você vai estar ensinando seu filho, você vai estar com a sua criança interior ali, interagindo com a sua criança, com a criança que está ali. E no livro diz assim, né? Pais brilhantes dão o seu próprio ser. Esse hábito dos pais brilhantes contribui para desenvolver em seus filhos autoestima, proteção da emoção, capacidade de trabalhar perdas e frustrações, de filtrar estímulos estressantes, de dialogar e de ouvir. Né? Então, bons pais atendem dentro das suas condições os desejos dos seus filhos. Né? Pais brilhantes mas não é desejos materiais, né? Os desejos materiais, eles acompanham, mas assim, o que a gente percebe realmente é que sobra hoje em dia o material e falta o emocional. Só que daí quando a criança cresce, que vira um adulto, uma criança ferida, não é? Se torna um adulto difícil, um adulto que não consegue progredir, porque não foi cuidado, né, na infância. Então, a consciência que trazemos hoje é como estamos cuidando das nossas crianças. Gente, eu falo, sabe, assim, enérgica com minhas filhas, né? Minha filha mais velha, ela pode dizer isso. Só que assim,
é justificável, porque meu pai também era bastante firme, meu avô era mais ainda, então eu imagino que mais para trás na minha ancestralidade, todo mundo era pulso firme. Então chegou para mim também assim. E eu sei que chegou para a Lorena assim também, porque a mãe dela também é pulso firme. Só que ela, eu não consegui, porque não tinha essa consciência, não consegui romper muito o padrão, então mais ou menos levei bem enérgico, com bronca mesmo, onde o normal é o bater, né? E a Lorena veio, né? Dessa linhagem mais Sim, rígida. Eu apanhei muito. E como? Eu também, para aprender, vamos lá, era chinelo na mão, mas tudo bem, a gente está aqui vivo, graças a Deus. Não é uma reclamação, é só assim um exemplo de como que a gente está, às vezes, acostumado a fazer como os nossos pais faziam, e hoje o mundo é outro, as crianças são outra, assim, a inteligência, né, que elas afloram é absurdamente... As crianças se expressam muito mais hoje, na verdade. Essa live, o objetivo dessa live é isso. É o quê? É mostrar que as crianças de hoje em dia, gente, não é brincadeira, não é impressão. As crianças de hoje em dia não são como as crianças de antigamente. As crianças de hoje em dia, acompanhando, a gente está falando de uma visão espiritual, dentro da espiritualidade. Então, as crianças de hoje em dia, elas foram preparadas para enfrentar o tempo de hoje em dia, para nascer nos tempos de hoje em dia. Então, elas são muito avançadas. E nós, como pai, como os pais, como os educadores e todos que convivem com crianças, temos o direito de acompanhar essa evolução delas, né? No livro diz assim, bons pais atendem dentro das suas condições os desejos dos seus filhos, fazem festa de aniversário, compram tênis, roupa, produtos eletrônicos, proporcionam viagens. Pais brilhantes dão algo incomparável e mais valioso aos seus filhos. Eles dão algo que todo dinheiro do mundo compraria. Eles dão o seu ser, eles dão a sua história, eles dão as suas experiências, as suas lágrimas. Pais brilhantes, quando têm condições, eles dão presente sim para os seus filhos, mas não estimulam eles a ser consumistas, a serem competitivos. Porque eles sabem que através do consumismo e através da competição começam os problemas. Eu ensino de uma maneira brincando para as minhas filhas que a competição não traz resultado bom, mas sim a colaboração. Colabore com o outro, você vai ganhar muito mais colaborando do que se você estiver ali competindo, né? Exatamente. E aí, Augusto Cury, nesse livro, ele dá... Gente, para quem é educador e para quem é pai, esse livro é maravilhoso. Né? Você estava falando agora há pouco sobre apanhar, sobre, né? E todo mundo fala assim, eu apanhei muito, mas não morri. Tá, então agora vamos parar e vamos observar essa geração que apanhou muito. Como que elas estão hoje? Depressivas, frustradas, nervosas, ansiosas. E se em vez de tapas, essas pessoas tivessem recebido diálogo, beijos, compreensão. Você fala assim porque você não viu minha criança. Gente, não é a criança, quando é você que tem que se educar para educar sua criança. Lembra que a gente está falando, tudo começa em mim? E na educação a mesma coisa. Parte de eu me lapidar para poder lapidar aquele mini ser humano que está ali, que está crescendo, que está me acompanhando, né? Quem nos acompanha há algum tempo, já está ali nos 21 dias de Ho'oponopono, sabe que a gente fala sobre nós que criamos a nossa realidade. E isso é muito importante para as crianças saberem. As crianças, elas entendem. Como que eu vou falar de física quântica para os meus filhos? Eu falo, oi Bel, tudo bem? Seja bem-vinda. Quanto tempo? Eu falo todos os dias de física quântica para minha filha. Por exemplo, o quarto delas, eu tenho que é uma luta constante para elas a manterem o quarto arrumado. E esses dias elas viram um quarto bem bonito, com uma cama, que tinha escorregador, era beliche e tudo mais, e elas se empolgaram. Beleza, eu falei, então agora é hora de ensinar.
Falei, ai, você gostou? Que legal, né? Falei assim, só que presta atenção numa coisa, um segredo. Falei, vou te contar os segredos dos segredos. Então elas ficaram todas empolgadas, assim, eu escutando, eu falei assim, o universo entende o que você quer quando você sente, quando você mostra. Falei, então o universo, ele tá vendo agora o seu quarto todo bagunçado e tá vendo que você tá se sentindo bem com isso. Ok, nossa, então a Rafaela tá gostando do quarto bagunçado? Não vai ter aquela cama legal, porque isso... Não, mas eu vou arrumar. Então, falei, então arrume. Então, gente, tem inúmeras, infinitas formas de expressão, sem precisar estar usando de gritos. Eu tenho um problema com isso, eu me lapido cada dia mais para não estar gritando, né? Como a Fabrícia disse, isso vem passando de geração a geração. Então, eu apanhei muito e com certeza eu bati, né? Eu estou usando o método errado, então eu vou procurar o método fácil. Fui na internet, procurei, achei a Isa Minatel, né, que ela usa o método Montessori, procurei também o método Waldorf, e comecei a estudar e vi que esse método de bater, gente, está ultrapassadíssimo. Isso tem que parar. Se a gente quer um futuro melhor, se a gente quer um mundo melhor, a violência gera mais violência. Quando... Tá me ouvindo melhor, Amiga, Bel? tá falhando. Amiga, tá falhando. Tá bem ruim. Continua falando mais devagar. Voltou. Então, eu estava concluindo o raciocínio. Ah, eu apanhei, mas não morri. Gente, o mundo tá cheio de problemas. As pessoas estão precisando de terapia. E você pode ter certeza que, além de outros fatos... Tá travando, Lô? Vindo, o meu tá travado também. O seu tá travado também. Mas vocês estão ouvindo a gente, pessoal? O importante é que a mensagem seja passada. Como pode melhorar, hein? Hein, Lorena? Como pode melhorar? Alô? Olá, voltou? Agora você voltou. Amiga, vamos sair e entrar de novo. Gente, vocês que estão acompanhando a gente vai sair e entrar outra vez, tá bom? Aguarde uns minutinhos e a gente já tá de volta.